Bom, o primeiro exercício é o seguinte: o fio mostrado na figura consiste de dois segmentos com diâmetros diferentes, mas são feitos do mesmo metal. A corrente do segmento 1 é I1. Item A. Compare as correntes dos dois segmentos, ou seja, I2 é maior, menor ou igual a I1. Explique. Bom, esse item é fácil. Se nós considerarmos a corrente que passa pelo segmento 1, I1, e a corrente que sai do segmento 2, I2, como está desenhado aqui, a quantidade, e a gente sabe que corrente é a quantidade de carga por unidade de tempo. Já não faz sentido você ter a quantidade de carga por unidade de tempo que entra pelo condutor 1 ser diferente da quantidade de carga por unidade de tempo que sai do condutor 2. Porque se for diferente, você estaria dizendo o seguinte: o I1 é maior que I2. Se a quantidade de carga por unidade de tempo que entra é maior do que a quantidade de carga por unidade de tempo que sai, você teria um acúmulo de carga entre os dois. Isso não ocorre. E ao contrário, é a mesma coisa. Se você tiver a quantidade de carga por unidade de tempo que entra menor do que a quantidade de carga por unidade de tempo que sai, você teria uma rarefação de cargas. Isso também não ocorre. No estado estacionário, o que a gente vai ter no item A é simplesmente que a quantidade de carga por unidade de tempo que entra no condutor 1 tem que ser igual à quantidade de carga por unidade de tempo que sai do condutor 2, certo? Então, a corrente I1 é igual à corrente I2. Bom, item B. Compare as densidades de corrente do item de corrente J1 e J2 nos dois segmentos. Bom, aqui já é diferente, porque nós não estamos falando na quantidade de carga, mas sim na concentração dela. Isso é, na concentração da quantidade de carga por unidade de tempo que entra no condutor 1 e que sai do condutor 2. Muito bem, ou que passa pelos dois, né? Se a quantidade de carga por unidade de tempo é a mesma nos dois condutores, as cargas vão estar mais concentradas no condutor 1 pela área C menor e vão estar mais espaçadas no condutor 2 pela área C maior. Então, como nós sabemos que a densidade de corrente, o conceito dela é a quantidade de corrente que passa por unidade de área, se a corrente é a mesma nos dois, quem tiver menor área vai ter maior densidade de corrente. Por quê? Porque ele vai estar mais concentrado. Isso é, a corrente vai estar mais concentrada no condutor 1 e mais espaçada no condutor 2. Isso é, consequentemente, a densidade de corrente do condutor 1 é maior do que a densidade de corrente no condutor 2. Bom, item C. Compare as intensidades de campo elétrico E1 e E2 nos dois segmentos. Bom, esse item a gente pode resolver de duas formas. A primeira, buscando a relação direta entre densidade de corrente e campo elétrico, que é uma outra forma de se reescrever a lei de Ohm. Isso é, a densidade de corrente é o campo elétrico pela resistividade do material. Bom, a resistividade do material só depende do material, e o material nos dois condutores é o mesmo. Se o material nos dois condutores é o mesmo, a densidade, a resistividade é a mesma. Se a resistividade é a mesma, a gente tem uma relação direta entre densidade de corrente e campo elétrico. Isso é, se a densidade de corrente do segmento 1 é maior que a densidade de corrente do segmento 2, como a gente já tinha visto no item B, então o campo elétrico no segmento 1 é maior do que o campo elétrico no segmento 2. Outra forma de ver essa relação é diretamente pela lei de Ohm, que a gente já conhece. Isso é, a gente sabe que resistência ôhmica tem uma relação com a resistividade da seguinte forma: ele é resistividade vezes o comprimento dividido pela área, no caso dos dois segmentos aqui. Então, a resistência ôhmica, se o comprimento é o mesmo e a resistividade é a mesma, então quem tiver menor área vai ter maior resistência, que é o caso do segmento 1. Então a resistência do segmento 1 é maior que a resistência do segmento 2, os dois têm o mesmo comprimento e a área do segmento 1 é menor do que a área do segmento 2. Bom, e pela lei de Ohm a gente sabe que a diferença de potencial nos extremos de um condutor é igual à sua resistência vezes a corrente que passa por ele. Ora, se a resistência
no segmento 1 é maior que a resistência no segmento 2 e a corrente que passa nos dois é a mesma, então a diferença de potencial no segmento 1 é maior que a diferença de potencial no segmento 2. Ora, se a diferença de potencial no segmento 1 é maior que a diferença de potencial no segmento 2, e a gente sabe que a relação entre campo elétrico e potencial, o campo elétrico ele é a diferença de potencial pelo comprimento, certo? Quem tiver maior diferença de potencial vai ter maior campo elétrico se o comprimento é o mesmo, que é o caso dos dois segmentos que nós temos aqui. Então, isso corrobora o fato de que o campo elétrico no material 1 é maior do que o campo elétrico no material 2. Item D. Compare as velocidades de deriva do segmento 1 com o segmento 2. Então, esse item a gente resolve da seguinte forma. Existe uma relação entre a densidade de corrente e a velocidade de deriva, que é simplesmente a densidade de carga, a quantidade de carga por unidade de volume que está se movendo, certo? Vezes a velocidade de deriva. Ora, como o material no segmento 1 é igual ao material no segmento 2, a concentração é a mesma, a densidade é a mesma, então a densidade de carga que está se movendo é a mesma. Se a densidade de carga está se movendo é a mesma, consequentemente, eu tenho uma relação direta entre a velocidade de deriva e a densidade de corrente. Isso é, como a densidade de corrente do segmento 1 é maior que a densidade de corrente do segmento 2, então a velocidade de deriva do segmento 1 é maior que a velocidade de deriva do segmento 2. Essa relação ela é interessante porque a gente pode usar uma analogia para enxergar ela. A analogia é da água passando por uma mangueira. Você já deve ter feito a brincadeira de tapar parte da ponta da mangueira para poder a água ir mais longe. Isso acontece por quê? Porque a quantidade de volume de água por unidade de tempo que passa pela mangueira é igual à quantidade de volume de água que sai da mangueira. Então, se você diminui a área, consequentemente, para a quantidade de volume por unidade, quantidade de água por unidade de tempo é a mesma, para ser a mesma, então a velocidade fica maior quando a área é menor. E essa analogia é muito boa porque ela serve para esse caso. Isso é, como a área é menor, a velocidade do movimento é menor porque a corrente é a mesma nos dois segmentos. Certo? Para que a velocidade seja maior, certo? Os dois segmentos com o mesmo comprimento, então o campo elétrico tem que ser maior para poder, entre aspas, empurrar as cargas para elas se moverem. E isso corrobora também o fato do campo elétrico no condutor 1 ser maior que o campo elétrico no condutor 2. É isso.